Olá, boa noite. Mais uma live terapia aqui de toda semana, hoje com um tema tão esperado. Será que existe alma gêmea? E o que fazer para atrair? Boa noite. Regina, Marcelo, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos quem está chegando por aqui. Enquanto a plataforma vai chamando o pessoal, eu vou esperar um pouquinho e em seguida a gente já começa, já entramos nesse tema, um tema super aguardado, um tema que eu adoro falar. Enquanto isso, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui nos comentários para fixar o tema. Vamos ver aqui se eu consigo. Deixa eu tentar fixar aqui. Vamos ver, fixar. Acho que agora foi. Virgínia, tudo bom, Vi? Que legal, muito bem. Muito bem, gente, sejam bem-vindos aqui, então vamos começar, quem for chegando depois. Aí depois eu tento sempre deixar salvo ali a live, eu jogo lá também no meu canal do YouTube. Vou começar me apresentando aqui. Bom, eu sou a Thaís, eu sou psicoterapeuta holística, fico aqui em Porto Alegre, no sul do Brasil, e há mais de 10 anos que eu sou psicoterapeuta holística e há mais de 20 estou aí na área da espiritualidade, trilhando esse caminho e fazendo toda a integração entre o nosso ser energético, espiritual que somos, vivendo aqui essa experiência no corpo físico, né, temporariamente. E cada vez aqui eu venho tratando sobre temas ligados aos relacionamentos, que é o que dá sentido à nossa vida, né? As nossas relações de uma forma geral, mas especificamente eu sempre venho trazendo para os relacionamentos afetivos. Então, muito bem-vindos oficialmente quem está chegando aqui. Marília, Sheila, bem-vindos, pessoal. Quem for assistir depois a live que fica salva no meu feed do Instagram também, seja muito bem-vindo aqui. Quem for assistir no YouTube, bem-vindos. Quem quiser encaminhar, é só clicar aqui do ladinho aqui, né? Tem um aviãozinho, encaminha para alguém que quer saber mais sobre esse tema. Ou então é só ir lá no meu canal do YouTube depois, Vida Bem Feliz. Aproveita e se inscreve por lá, tem bastante conteúdo também. Tem um canal grande por lá. Então, agora feitas as devidas apresentações, vamos começar entrando nesse tema tão solicitado, um tema que eu adoro falar, que eu estudo há muitos anos também. Esse tema realmente é um tema assim que ele aquece o coração, né? Será que existe alma gêmea? E o que a gente faz para atrair? Quem quiser comentar aí no chat, vai me dizendo se acredita que existe, o que tu pensa sobre isso. Semana passada a gente falou sobre os pilares para viver uma relação saudável. Algumas pessoas não acreditam que existe alma gêmea, outras responderam que acreditam. Então, vamos bater um papo hoje sobre isso. E eu venho seguindo as temáticas que foram votadas na enquete. Então, hoje a gente vai falar sobre esse tema. E na semana que vem a gente fala sobre as leis do Kybalion, né? E mais pro fim da live eu dou um spoiler sobre isso. Então vamos direto e reto ao ponto. Será que existe alma gêmea? E o que a gente faz para atrair? Bom, eu tô com a minha cola aqui na frente, né? Vamos lá. O conceito da alma gêmea é algo assim que realmente fascina a humanidade há muito tempo. Se a gente for estudar, a gente vai perceber que desde sempre esse conceito de alma gêmea, claro, aqui a gente, né, no Ocidente a gente traduz para alma gêmea, mas se a gente for pegar também o conceito original, né, soulmate em inglês, a gente vai ver que esse conceito ele vem de longa data, né? E ele vem permeando aí muitas culturas há muitos séculos, né? Tem muitas crenças ao redor do mundo nas mais diversas filosofias, enfim, que tratam desse assunto. E aí a gente percebe que essa noção, então, de alma gêmea sugere essa existência de uma pessoa singular em algumas crenças, alinhada então perfeitamente com a nossa própria essência e que nos complementaria, digamos assim. Só que essa interpretação desse conceito de existência de uma única pessoa que complementa a nossa existência
e que seria extremamente alinhada com quem nós somos em essência, ela varia realmente em muitas crenças, em muitas filosofias, varia em muitas experiências e perspectivas de vida, dependendo do que a pessoa já viveu, né? Então algumas pessoas entendem e veem a alma gêmea como se fosse realmente esse parceiro romântico predestinado a viver aqui a nossa vida, e que são poucas ou raras as pessoas talvez que encontrem aí no caminho a alma gêmea, né? Outras não, outras acreditam que a alma gêmea é essa conexão de alma, né? Que transcende então o limite aqui do amor romântico, e aí pode abranger também não apenas relacionamentos afetivos, mas poderia abranger relacionamentos de amizade, de familiares, né? Por exemplo, uma mãe e um filho poderiam ser almas gêmeas, né? Irmãos ou mesmo amigos que têm tantas afinidades. Então, em cada cultura, em cada filosofia, em cada crença, cada um vai dando aí um conceito diferente para o que a gente entende por alma gêmea. Tem algumas culturas também, e aí se a gente vai estudar mais a fundo, especialmente várias culturas que vêm lá do mundo oriental, que colocam também a alma gêmea como sendo duas partes de uma mesma alma. E aí às vezes a gente vai encontrar esse conceito um pouco assim distorcido e confuso quando a gente começa a estudar sobre isso. Algumas crenças, algumas religiões falam como alma gêmea, mas tem outras que trazem como chama gêmea ou twin flames em inglês, né? Esse é um conceito um pouco mais elaborado. A gente pode falar sobre isso num outro momento, talvez numa outra live. Faz muitos anos também que eu estudo sobre tanto almas gêmeas quanto as chamas gêmeas, twin flames. Mas o que eu poderia dizer assim, que pegando o gancho de algumas culturas que falam, né, que seria uma única alma que se divide em dois, na verdade tem algumas questões aí também específicas que precisariam ser vistas. Na verdade seria uma alma, uma essência, mas as polaridades yin e yang são divididas, né? Então elas seriam partes de um mesmo todo, mas cada uma teria sua individualidade. E aí nessa conexão, nessa junção entre os centros energéticos de ambas, elas formam o todo perfeito porque foram divididas, entre aspas, de uma mesma essência, mas não quer dizer que elas são duas metades, né? Então isso seria o que a gente chama, ou vai estudar em algumas religiões não, em algumas filosofias, como chama gêmea. E aí a alma gêmea a gente abrange um pouco mais, né? A alma gêmea seriam almas afins. Então, quando a gente começa a estudar esse conceito, a gente começa a diferenciar o que seria chama gêmea de alma gêmea. A alma gêmea, o soulmate, né? As almas gêmeas seriam almas afins, como muitas vezes a gente fala. E aí, se a gente vai, então, se pegar por esse conceito, claro que depende novamente da crença de cada um, da filosofia de vida de cada um, mas aí a gente começa a entender que alma gêmea não seria apenas uma alma específica destinada ali para que a gente vivesse com essa pessoa. E que, sim, almas afins podem ser almas, né, pessoas, enfim, que não necessariamente são parceiros afetivos. Então a gente poderia sim ter um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, enfim, né, alguém que é uma alma afim, ou seja, da mesma família de alma que nós, e portanto temos sim muitas afinidades energéticas e somos almas afins. Mas assim, pegando esse conceito que é a proposta da live aqui, de alma gêmea trazendo para o campo afetivo, quando a gente vai destrinchando isso, a gente então pode perceber que não existe uma única pessoa determinada para que a gente viva aqui, né? Mas sim, existem algumas pessoas que temos compatibilidade e que somos então almas afins. Quando a gente fala alma gêmea, o que é gêmeo? Gêmeo significa igual ou semelhante.
Então, partindo desse princípio, desse entendimento, quando a gente vai estudar mais a fundo, a gente começa a entender que a alma gêmea, ou as almas gêmeas que cada um de nós tem, porque sim, temos almas gêmeas, mas não apenas um único ser, são almas afins, almas semelhantes. Semelhantes em que sentido? Semelhantes energeticamente falando, né? Então é uma conexão que ela não acontece apenas aqui no físico, ela é anterior à nossa existência aqui nesse plano. E que sim, provavelmente já temos experiências antes de vir para esse plano, no plano astral, ou para quem acredita em outras existências, em outras encarnações, né? Já provavelmente tivemos experiências com essa alma gêmea, alma afim, ou almas gêmeas e almas afins, porque provavelmente somos seres da mesma família espiritual. E aí, energeticamente, somos almas semelhantes, por isso almas gêmeas, almas semelhantes energeticamente falando. E aí, com isso, nós temos uma maior compatibilidade energética nesse sentido. Então, acho que isso clarifica um pouco aqui pra gente falar, né, um pouquinho mais sobre almas gêmeas. Acho que essa definição que sim, temos almas gêmeas no sentido de almas afins, mas que não apenas uma única pessoa destinada, e sim seres energeticamente compatíveis, semelhantes, afins, que fazem parte da nossa família espiritual e que muito provavelmente tivemos experiências no plano astral ou em existências anteriores e que seguiremos em próximas, para quem acredita, vidas que virão, ou mesmo no plano astral, quando sairmos daqui dessa existência física e estivermos no plano astral, vamos seguir conectados porque somos da mesma família de almas e temos afinidades em comum, né? Então, quando a gente fala que em alma gêmea, que a gente começa a entender isso como um processo de um encontro cósmico, digamos assim, né? A gente quer dizer que existe esse sentimento de familiaridade, né? Essa conexão mais profunda, essa percepção de que vai muito além, por exemplo, do que um desejo físico e que existe essa compatibilidade mental, emocional, de ideias, de valores, de interesses, né? Que existe essa sintonia mais profunda e que parece que há um reconhecimento mútuo entre ambos. E aí agora fica a pergunta, eu devolvo a pergunta aqui para vocês. Durante a vida de vocês, tenho certeza que em algum, pelo menos em um momento da vida, vocês já se depararam com alguém nesse sentido. E aqui eu não tô falando de envolvimento afetivo unicamente, mas quem aqui, se alguém quiser colocar no chat, tem e sente, né, essa conexão com alguém que... o Marquinhos, oi Marquinhos, que bom te ter aqui, tudo bem, meu querido? O Marquinhos falou, tava pensando nisso agora, olha que legal. Eu acho que a gente pode pensar nisso, né? A gente tem algumas conexões na vida que a gente percebe que faz parte da nossa família de alma, que são almas afins, almas gêmeas, né? Ou almas semelhantes no sentido energético, não especificamente de parceiros afetivos. Pode ser, por exemplo, um amigo, uma amiga, ou um irmão, uma mãe, um pai, alguém que a gente tem uma afinidade assim imensa, que às vezes nem é consanguíneo, mas que a gente tem muita afinidade, né? Eu tenho algumas pessoas que eu tenho certeza que fazem parte da minha família de alma, que não são, né, no envolvimento, nunca foram, nunca serão de envolvimento afetivo, mas que sim, eu tenho uma profunda conexão energética, que é isso que a gente tá falando, que a gente reconhece energeticamente essa conexão de valores, de emoções, né? Então, olha ali, ó, o Dudu falou, minha mãe, exatamente, tem, com certeza, a gente vem com almas gêmeas, almas afins no nosso processo aqui, porque a gente precisa também ter esses seres que fazem parte da nossa família espiritual para que a gente consiga também cumprir a nossa jornada, né? Porque senão, imagina só se todas as pessoas com quem a gente viesse não fizessem parte da nossa família de alma,
quão mais difícil seria a gente cumprir a nossa missão. Então, com certeza, a gente tem na nossa caminhada algumas pessoas que são, sim, almas gêmeas, almas afins. E especificamente trazendo para o campo afetivo, não existe uma única pessoa que é alma gêmea ou alma afim. Mas sim, existem pessoas que aí, claro, quando a gente parte pro afetivo, a gente coloca aí o componente atração física, né? Porque tem que dar essa liga, atração, né? Tem que ter uma atração sexual, senão não é mais parceiro afetivo, né? Esse é o componente que diferencia dos demais. Mas a gente tem algumas pessoas aí que certamente fazem parte da nossa família e que temos almas afins destinadas para viver com a gente nesse sentido, se assim entendermos que faz parte do nosso processo, nos prepararmos e quisermos. Então é sim possível, e eu vou trazer aqui alguns passos, né, para quem também quer se alinhar, né? Mas eu acho que é importante a gente entender que não adianta a gente ficar assim pensando que passivamente eu vou ficar aqui esperando que a minha alma gêmea se materialize do nada. As coisas não funcionam dessa forma. São raras as pessoas que, assim, sem fazer nada, encontraram essa alma gêmea ou alma afim na vida, né? Então, passivamente, né, a gente não pode ficar esperando que chegue alguém que vai nos complementar. E uma outra ideia errônea que eu também acho que a maioria concorda é que não existe um único ser que vai nos completar. Na verdade, nós somos seres inteiros e que sim, podemos estar ali com uma grande conexão, uma grande afinidade com outro ser, afetivamente agora falando, mas ele vem para nos complementar e não completar. Não existe essa coisa de metade da laranja aí não, né? Nós somos seres inteiros. Não precisamos, né, do outro, mas quando temos o outro para nos complementar, somos seres mais felizes, somos seres que evoluímos, né? Ó, o Marquinhos falou, estava pensando que às vezes estive envolvido em relações afetivas que não considerei a questão da multidimensionalidade. Posso ter esquecido de dar atenção ao plano astral incluído nesse ponto. Pode ser que sim, pode ser que não, a gente tem o livre-arbítrio, né? Mas o que é interessante é a gente pensar assim, bom, muitas vezes quando é uma conexão de alma, a gente sente essa afinidade mais profunda. Mas também, como nós temos o livre-arbítrio, não quer dizer que somos obrigados a vivenciar aquilo com aquela pessoa, se assim entendermos que não é o momento, né? Então, nós sempre vamos ter o livre-arbítrio. Agora, quando os dois estão alinhados, né? E se a gente realmente é algo da nossa alma, do nosso coração que a gente quer e estamos alinhados para isso, com certeza aí vai ter aí né? Os anjinhos aí vão mexer os pauzinhos para que a gente possa, então, vivenciar essa história, né? Mas a gente sempre tem o livre-arbítrio. Eu coloquei alguns pontos, na verdade são 8 pontos que eu coloquei para auxiliar quem quer saber como é que faz para atrair a tal da alma gêmea, né? Porque a gente já falou, ó, a gente já falou que sim, existe, não existe uma única pessoa, isso já dá um ufa, né? Putz, imagina assim, meu Deus, só tem uma pessoa nesse mundão aí, puxa vida para conseguir encontrar. Não tem uma única pessoa, mas temos algumas almas afins que temos afinidade e que podemos fazer a nossa parte para facilitar o trabalho aí, né, do universo para que a gente se encontre. Então, vamos lá, gente, né? São algumas práticas que podem nos ajudar nessa mentalidade, né? E também de como fazer para que essa conexão espiritual e emocional, enfim, né, essa conexão tão especial aconteça. Primeiro ponto aqui que eu coloquei, o primeiro passo, é um autoconhecimento profundo. Aí parece uma coisa meio, né, que a gente bate na tecla, mas por quê? Porque a gente precisa explorar quem que a gente é, quais são os nossos valores, quais são as nossas paixões, o que é importante pra gente num relacionamento. É importante que a gente reflita sobre as nossas relações, nossas experiências passadas, que a gente tire os aprendizados, os padrões das experiências passadas, que a gente faça esse inventário, como eu falo, né? Inventário das relações passadas, para que a gente veja o que aquilo impacta nos nossos relacionamentos. Então, muitas vezes talvez seja importante a gente sim considerar fazer uma terapia, se for o caso, para a gente entrar mais a fundo nesse processo de autoconhecimento aprofundado, né?
ou que a gente se dedique a fazer meditação ou praticar então esse autoquestionamento, né, para aprofundar essa compreensão da gente mesmo. Então é sim importantíssimo que a gente no passo número 1 faça esse autoconhecimento profundo, porque se eu não me conheço, como que eu vou me abrir para conhecer outra pessoa, outro ser, né? Então é preciso que eu entre nesse processo de autoconhecimento profundo. O passo número 2 que eu coloquei aqui é fazer visualização e intenção. A gente precisa parar alguns momentos do nosso dia, se for possível, para fazer uma visualização do tipo da relação que eu desejo, incluir ali as qualidades, né, do parceiro ideal e como que eu quero me sentir quando eu estiver vivendo essa relação. É importantíssimo a gente fazer esse exercício de visualização. Algumas pessoas, e eu também gosto muito da escrita terapêutica, né? Então a gente pode fazer e unir o exercício de visualização com a escrita terapêutica. Eu recomendaria pós-meditação, tá? Mas se não tem um tempo hábil, se a pessoa não tem o hábito da meditação, talvez fosse mais interessante fazer nos primeiros momentos da manhã, se tu não tem muito tempo, que faça então ali um pouco antes de adormecer, quando a gente já tá com a mente um pouco mais tranquila. Por quê? Porque o nosso cérebro, né, ele não diferencia, a nossa mente não diferencia o que está acontecendo aqui no momento de agora com aquilo que nós estamos projetando. Então fazer uma visualização intencional, ou seja, eu colocar ali o que eu quero, como que é o parceiro. E quando eu falo o parceiro ideal, não é mentalizar ou imaginar uma pessoa específica, mas sim as qualidades daquela pessoa. O que eu quero viver? Né? Quais são os valores que para mim são importantes numa relação? E por isso o passo número 1 do autoconhecimento aprofundado é importantíssimo, porque se eu não sei o que eu quero numa relação, o que é um valor essencial que eu não posso abrir mão, eu não tenho como fazer esse exercício de visualização e de intenção. Eu não vou conseguir estabelecer as metas claras do que eu quero viver para mim, né? Então eu preciso saber o que eu quero para atrair nessa alma gêmea, nesse parceiro, né? E eu preciso afirmar regularmente por meio de afirmações, de visualizações ou da escrita terapêutica que eu comentei, regularmente, porque nós temos a tendência de voltar para aquilo que é negativo na nossa vida. Então, se a gente faz uma única vez e esquece, provavelmente a gente vai voltar para aquele padrão negativo. Ah, viu? Não deu certo mesmo, né? Eu fiz uma única vez e não deu certo. Então a gente precisa colocar isso como um hábito, assim como todos os dias, ou pelo menos quase todos os dias, a gente faz exercício físico, não adianta fazer uma única vez e não fazer mais. Assim como a gente precisa cuidar da alimentação regularmente, a gente precisa tomar banho todos os dias, escovar os dentes todos os dias, é a mesma coisa. A gente precisa então colocar essas intenções claras de como a gente quer viver essa relação e fazer essa visualização também diariamente, né? Não precisa ser uma coisa demorada, mas é importante que a gente visualize, afirme, sinta como que é essa relação que a gente quer viver, como que são as qualidades do parceiro que eu quero na minha vida, né? E aí eu tenho que ter clareza de quem eu sou para eu saber quais são os meus valores essenciais. Então, visualização e intenção. Passo número 3 que eu coloquei aqui. Cultivar o amor próprio. Aí, ó, voltamos de novo para o aspecto, né, de autoconhecimento profundo. Por quê? Porque se a gente não cultiva o amor próprio, se a gente não aprende a amar a gente mesmo, se a gente não aprende a valorizar as nossas qualidades, se a gente não sabe cuidar das nossas necessidades emocionais, necessidades físicas e necessidades mentais, a gente não vai conseguir se conectar e manter na nossa vida outra pessoa. Então a gente precisa ir amadurecendo e através do amor próprio desenvolvendo num processo de amadurecimento, de inteligência emocional, desenvolvendo então essa mentalidade positiva, essa mentalidade mais compassiva em relação a gente mesmo, praticando a autocompaixão, evitando também a autocrítica excessiva. Quantas vezes nós somos os nossos piores inimigos? Eu tenho certeza aqui, né, que tantas vezes a gente comete algumas coisas na vida que, enfim, que a gente não era como a gente gostaria de ter feito, e depois, ao invés da gente se acolher com compaixão, a gente se torna o nosso pior algoz.
Se fosse um amigo nosso que viesse contar pra gente que, enfim, que fez algo que não foi bacana, que tomou uma atitude que não foi legal, enfim, a gente certamente diria, bom, mas enfim, né, da próxima vez tu vai fazer o correto, vai fazer de outra forma e tal. Quando é a gente, muitas vezes a gente se chicoteia e a gente é o nosso pior inimigo, né? Quem nunca? Quantas vezes? Então, faz parte do nosso processo de amor próprio entender que somos humanos e como humanos na nossa condição somos passíveis de erro. Ninguém nasce sabendo tudo, ninguém vai passar por essa vida sem errar e que tá tudo bem errar, que quando a gente cai a gente vai de novo e vai tentar de novo e assim faz parte do nosso processo de amadurecimento. Mas para isso é importante a gente desenvolver o amor próprio e ir desenvolvendo essa mentalidade positiva, compassiva, né, conosco mesmo, né, praticar autocompaixão, se acolher, né. Passo número 4 que eu coloquei, liberar bagagens emocionais. Esse passo, ele é muito importante. Quando a gente tá em busca de atrair outra, né, a nossa alma gêmea, como eu falei aqui, esse parceiro compatível, né, ou essa parceira, a gente precisa antes trabalhar na cura das nossas feridas emocionais passadas. Se a gente não libera as nossas bagagens emocionais, se a gente não trabalha na cura das feridas passadas, né, e isso inclui o perdão a nós mesmos e aos outros, a gente não vai se permitir que essas experiências passadas simplesmente vão embora, né? E a gente vai trazer sempre essa experiência dolorosa pro agora. Então a gente precisa evitar carregar essas bagagens emocionais antigas para esse novo relacionamento que a gente está aqui buscando, intencionando, né? E entrando na frequência para atrair. A gente precisa se permitir estar aberto para essas novas conexões, mas só a partir do momento que a gente libera as nossas bagagens emocionais. Não adianta a gente ficar remoendo o que passou e sempre, muitas vezes, se culpando, se punindo, ou no papel da vítima, sem entender, sem aceitar, ou mas por que aconteceu isso comigo? Por que tal pessoa fez aquilo comigo? Ou por que eu fiz tal coisa com outra pessoa? Não adianta. A gente precisa trabalhar as nossas feridas emocionais passadas e liberar essas bagagens emocionais se a gente quiser realmente atrair uma alma gêmea, né? Uma alma afim, um parceiro para nossa vida saudável. Quinto passo que eu coloquei aqui, viver uma vida plena, né? Cultivar aquele estilo de vida que traz pra gente felicidade, satisfação, e isso vai incluir hobbies, né, coisas que eu gosto de fazer, interesses, atividades que me tragam bem-estar, se envolver talvez em alguma atividade social que a gente goste, que a gente se sinta bem, participar ali de grupos, de eventos, para conhecer pessoas que estejam alinhadas aos meus interesses e aos meus valores. Então é importante que a gente construa essa vida onde a gente se sinta vivendo uma vida plena. Não adianta a gente ficar esperando que quando eu estiver vivendo com a minha alma gêmea, com o meu parceiro ideal, aí sim eu vou viver minha vida plena. Não, eu preciso construir e viver a minha vida hoje, de acordo com os meus interesses, os meus valores, né? Participando de grupos, de atividades, coisas que eu me sinto bem. E ali eu vou estar alinhado, então, com alguém que também vai estar mais ou menos na mesma frequência, mesmo que não sejam os interesses iguais aos meus, mas que alguém que também vai estar vivendo a sua vida plena, e aí juntos vamos complementar as nossas vidas, né? O passo número 6 que eu coloquei aqui, seja autêntico e aberto, ou seja, a gente precisa estar disposto ou disposta a ser autenticamente a gente mesmo, sem se esconder e sem também mudar para agradar o outro, porque muitas vezes quando a gente começa a se envolver com outra pessoa, a gente quer vestir máscaras de pessoas que nós não somos e que não vai se durar muito tempo essa máscara, ou a gente tenta caber no mundo de outra pessoa, né? Tentar agradar o outro a qualquer custo, com medo que aquela pessoa vá embora. Isso não se sustenta. É preciso que a gente seja autêntico, que a gente seja quem realmente a gente é.
Porque dessa forma a gente vai manter perto da gente aquele parceiro, aquela parceira que vai gostar da gente conforme nós realmente somos. Nós não vamos ficar ali usando uma máscara que não vai se sustentar e nem se anular para caber no mundo do outro, porque em algum momento também isso vai ser muito... não vai ser nada saudável pra gente. Então é preciso que a gente seja autêntico e que a gente esteja aberto, que a gente se mantenha aberto, né, a novas experiências, a novas conexões, que a gente esteja ali receptivo a conhecer pessoas sem julgamento prévio, porque também muitas vezes a gente fala que a gente quer atrair, né, uma alma gêmea, um parceiro, enfim, mas aí eu escuto, né, que saco, tem que conhecer tudo, né, começar tudo de novo, tem que conhecer outra pessoa, que saco, tem que sair de casa. De novo, não vai cair no nosso colo, né, se a gente não fizer a nossa parte, se a gente ativamente, proativamente não buscar fazer os movimentos necessários para isso. Então, é preciso que a gente esteja aberto, que a gente esteja disponível, que a gente esteja ali leve, tranquilo, conhecendo as pessoas que a gente vai atraindo, e aí, com todos esses passos que eu falei antes, liberando as bagagens emocionais, nesse processo de autoconhecimento, de amor próprio, a gente vai se dando o tempo para ir conhecendo e fazendo esse filtro necessário para ver quem está realmente alinhado e sentindo essa conexão de alma, né? Sem esse julgamento prévio aí. Passo número 7, que é o penúltimo passo que eu coloquei aqui, manter uma comunicação clara. Quando a gente conhecer alguém, ou estiver conhecendo alguém, que a gente seja claro sobre os nossos valores, sabe? Que a gente seja claro sobre as nossas intenções e que a gente aprenda a ser claro sobre o que a gente busca num relacionamento. Quando a gente aprende a desenvolver uma comunicação honesta e aberta para a construção de uma base sólida, é assim que a gente vai construindo um relacionamento de alma, né? Um relacionamento com um potencial de aprofundamento. Porque se a gente não aprende a desenvolver essa comunicação clara, e eu venho falando isso nas últimas lives, que a comunicação é algo que a gente realmente precisa desenvolver habilidade para se comunicar, a gente não vai conseguir atrair e manter na nossa vida uma alma gêmea, né? Um parceiro realmente de afinidade de alma. Por quê? Porque daí a gente não vai estar sendo autêntico, né? A gente vai estar ali de novo pisando em ovos, ficando com medo de expressar aquilo que eu realmente quero, porque eu tenho medo que a pessoa vá embora, e daí eu já não sou mais autêntico, e daí eu já tô tentando me encaixar ali. Então, assim, quando a gente tá conhecendo alguém, e se é isso que realmente a gente busca, né? Eu estou buscando uma conexão aprofundada, eu quero viver uma conexão de alma, eu quero que esteja na minha vida um parceiro, uma parceira compatível comigo. Eu preciso ser clara desde o início na minha comunicação, quais são os meus valores, o que eu busco. E se a outra pessoa não está compatível nesse momento com o que eu quero, a gente não tem que tentar forçar, e, né, como eu brinco assim, tentar a fórceps fazer a pessoa caber na nossa vida. Não, a gente agradece e diz, ok, né, fulano ou fulana, desejo tudo de bom, mas eu vou seguir aqui na minha vida, me permitindo abrir espaço para que essa pessoa realmente compatível comigo chegue. Porque o que eu muitas vezes percebo é que, por exemplo, eu quero viver uma relação de alma gêmea, uma relação aprofundada, uma relação com uma alma afim, né, uma conexão profunda. Aí eu tô conhecendo alguém e a pessoa me diz que ela não quer um relacionamento sério agora, por N razões que não vem ao caso, mas ela, né, verbaliza que não quer um relacionamento sério. E aí, ao invés de dizer, ok, então, muito obrigada, te desejo tudo de bom, mas eu quero. E aí eu sigo na minha caminhada, na minha jornada, né, me permitindo conhecer outras pessoas até que eu encontre essa pessoa compatível. Não, muitas vezes a gente se apega ali a todo custo e aí muitas vezes a gente acaba se traindo e dizendo, não, então tá, vamos levando pra ver o que dá, né, achando que em algum momento a pessoa vai ver o nosso valor, o quão maravilhosa nós somos e vai mudar de ideia. E isso não vai acontecer. Não entrem nessa cilada. Porque a tendência de que dê muito ruim lá na frente, ela é, eu ia dizer, né, 100%, tá? Então, gente, vamos se manter alinhado ao nosso propósito. Aquilo que eu quero, eu não abro mão,
né? Se o meu valor é esse, eu quero viver uma relação compatível, uma relação de alma, uma relação aprofundada, e a outra pessoa não quer, é porque ela não é a nossa alma gêmea, ela não é a nossa alma afim, ela não é a alma que tem compatibilidade com a minha. Porque se fosse, isso não iria assustar a outra pessoa. No momento em que eu digo que eu quero um relacionamento aprofundado, de vínculo realmente, que faz sentido para minha alma, e a outra pessoa não quer, e isso assusta, a outra pessoa foge, desaparece, enfim, é porque ela não é a nossa alma afim. Simples assim. A gente não tem que ficar tentando a força para fazer ela se encaixar, sabe? A gente tem que agradecer que ok, então é mais uma possibilidade, né, de eu me alinhar com aquilo que eu quero e abrir espaço para que essa pessoa que tem essa afinidade comigo chegue. É simples assim, né? E é simples, mas não é fácil. Muitas vezes a gente fica ali tentando forçar uma pessoa a caber na nossa vida, ou a gente tentando se encaixar na vida do outro e traindo os nossos próprios valores e aquilo que a gente quer. E aí não vai ter como, né? Isso não é uma relação de alma gêmea. Então, é ter essa comunicação clara desde o início, né? E o último passo que eu coloquei aqui é paciência e aceitação. Entender que essa jornada para encontrar essa alma gêmea, essa alma afim, essa conexão aprofundada, essa afinidade, leva tempo, né? Pode levar tempo, e para isso é importante que a gente trabalhe a paciência, né? Que a gente esteja aberto a aceitar esses diferentes tipos de conexões, como eu falei, que podem chegar até a gente e que não vão ser uma conexão de alma, e que a gente não tem que ficar ali forçando as coisas. Nem sempre essa conexão vai chegar, na maioria das vezes não vai chegar de primeira, e que tá tudo bem, que a gente tem que aceitar e entender, né, que precisamos ter paciência, aceitação, seguir firme na nossa jornada. E também uma outra coisa importante que eu queria trazer aqui é entender que também muitas vezes a gente percebe que estamos alinhados, mas às vezes a gente vem de padrões disfuncionais de relacionamentos tóxicos, abusivos, que não eram saudáveis, e aí a gente não tem aquela química que às vezes a gente acha que tem que ter de cara, e aí já descarta também a pessoa e não dá tempo para essa relação se estabelecer, sabe? E isso também é uma coisa pra gente ficar atento, porque uma relação saudável de alma não necessariamente já de cara vai tudo se encaixar, vai ser aquela coisa, né, romantizada como a gente vê, não. Muitas vezes, se eu tenho esses valores, como eu citei aqui, a outra pessoa também tem os valores, a gente vai se encaixando à medida que a relação vai se estabelecendo, sabe? Mas não necessariamente vai de cara ter assim uma super mega ultra química e que vai tudo bater, não, porque apesar de sermos e termos muitas vezes essa conexão de aprofundamento, né, como eu falei, essas almas afins, mas somos seres distintos, como eu falei também. Então muitas vezes é à medida que a relação vai se estabelecendo que a gente vai criando mais conexão, aprofundando mais com outra pessoa. Então que a gente também dê tempo para as coisas acontecerem, não saia descartando assim quem a gente também tá ali começando a criar uma conexão só porque de cara não é aquela coisa toda perfeita como a gente romantiza às vezes, e que não, na maioria das vezes não é assim. Porque quando tem muita química, como a gente às vezes acha que é, na maioria das vezes ali na frente vai se mostrar uma relação tóxica e abusiva. Porque o relacionamento, ele é construção. Ele não acontece, a coisa não chega pronta assim. Ele vai sendo construído desde que ambas as partes queiram, desde que ambas estejam alinhadas, que vai existindo essa reciprocidade. Geralmente quando é algo que é muita química, muito, muito demais, né, como eu brinco, geralmente ali na frente a gente percebe que é uma relação tóxica, uma relação abusiva, quando muitas das vezes não uma relação narcisista, que aí a gente realmente sai destroçado da relação. Então, muito cuidado com isso também, sabe? Então, o que eu coloquei aqui é pra gente se lembrar, né, que encontrar, atrair, né, uma alma gêmea, uma alma afim aqui no sentido afetivo, como a gente vem falando, não é sobre encontrar uma pessoa perfeita, mas é estar emocionalmente pronto, disponível e disposto para receber e nutrir essa conexão que tem afinidade com a gente. E aí o nosso olhar muda, né? Porque esses passos que eu falei vão ajudar a gente a criar esse ambiente propício
para que o surgimento dessa relação de alma, essa relação significativa e aprofundada, essa conexão realmente aconteça. Então, todos esses passos que eu fui falando é para que a gente esteja nesse ambiente e energeticamente também ali disponível para que essa relação aprofundada de uma conexão, de afinidade, de compatibilidade realmente chegue na nossa vida e que a gente vá aprofundando. Então muda esse olhar assim tão romantizado que às vezes a gente tem e que não é a vida real, porque a vida real é essa construção que a gente vai fazendo quando ambos estão disponíveis, dispostos e que estão maduros o suficiente para entender que a conexão ela vai se aprofundando à medida que a gente vai tendo cada vez mais afinidade, mais compatibilidades, né? Então, eu acho que esses são os passos que eu queria trazer. Então, respondendo assim, né, se existe a alma gêmea, sim, existe, mas não nessa visão que muitas vezes em algumas crenças a gente traz de uma única pessoa ali que é destinada pra gente. Não, temos algumas ou várias almas afins, almas compatíveis conosco, que muitas vezes somos da mesma família de almas, e para atrair é preciso esses passos que eu falei aqui rapidamente, 8 passos. Autoconhecimento profundo de quem eu sou, dos meus valores, né, de que eu quero para mim. A visualização e a intenção para que eu realmente coloque isso como um passo na minha vida básico e essencial, assim como todos os dias a gente escova os dentes, cuida da alimentação, faz atividade física, é o visualizar e intencionar. Eu acrescentaria aqui a escrita terapêutica ou a meditação, para eu saber as qualidades da relação que eu quero viver e as qualidades do parceiro que eu quero atrair, não a pessoa específica, mas as qualidades. Cultivar o amor próprio. Se eu não me cuido, não gosto de mim, se eu não me valorizo e não sei quais são as minhas qualidades, eu não tenho como também valorizar o outro, né? Liberar as bagagens emocionais, as feridas do passado, né? Se eu trago tudo aquilo que eu vivenciei ainda hoje, eu vou projetar isso nessa relação que eu vou atrair e com certeza não vai ser uma relação saudável. Viver uma vida plena, ou seja, eu me conectar com as coisas que me fazem bem, os meus interesses, meus hobbies, e eu já viver essa vida plena, porque eu não vou ser feliz quando o outro chegar, eu preciso estar vivendo a minha vida e o outro vem complementar. Então eu preciso desde agora construindo e vivendo essa vida plena. Ser autêntico e aberto, né? Estar disposto ali, disposta a ser quem eu sou, sem vestir máscaras ou tentar me encaixar na vida do outro. Ter uma comunicação clara desde o início e deixar claro o que eu quero, o que eu busco, e não me diminuir ou me anular se a outra pessoa não está ali conectada com o que eu quero para mim. E ter paciência e aceitação na jornada, entendendo que pode demandar um tempo, mas nem por isso eu vou deixar de estar alinhado com o que eu quero, e que ao mesmo tempo eu também preciso dar um tempo quando a outra pessoa está alinhada comigo para que a relação vá ali sendo construída e que eu não descarte a pessoa no meio do caminho porque eu não senti que tinha que estar tudo perfeito como a gente romantiza. Então eu acho que esses passos ajudam, né? Quem tá aí tentando ver por onde começa. E sempre é muito possível, gente, sempre é muito possível a gente viver relações saudáveis, relações maduras, mesmo quem já passou por, né, relações tóxicas, abusivas, por relações disfuncionais, né? Eu falo por experiência própria e também por experiência profissional, que sim, é possível, né, desde que a gente saia do papel da vítima. Oi, Elô, boa noite, tudo bem? Que legal! E eu vou deixar salvo ali, Elô, depois tu pode rever se quiser, mas obrigada pela companhia. Então, eu acho que o ponto fundamental aqui é a gente estar alinhado com o que a gente quer, com o que a gente busca, e lembrando assim, ó, que semelhante atrai semelhante. Então, se eu não estou ainda atraindo a minha alma gêmea, minha alma afim, enfim, o parceiro ideal que eu quero e que eu busco pra mim, é porque eu ainda tenho questões minhas que eu preciso olhar. Então, quando a gente tem esse olhar, a gente começa a trabalhar na gente, o que eu preciso melhorar em mim para que eu possa atrair a pessoa ideal que eu busco. E aí, quando a gente vai cada vez mais se aprofundando, se melhorando,
a gente vai sim atraindo, né? Semelhante atrai semelhante. Então, quanto melhor eu estou, melhor o meu padrão, minha frequência vibracional vai se elevando e eu vou atrair alguém na mesma sintonia. Não adianta eu estar com a minha vibração lá embaixo ou eu estar péssimo achando que eu vou encontrar alguém que vai vir me salvar, que isso não vai acontecer. E por isso que todos os passos que eu listei antes são fundamentais. Eu acho que é isso, pessoal. Se alguém tem alguma sugestão, alguma dúvida, alguma pergunta, quiser deixar no chat, eu espero ter contribuído com esse tema que é tão gostoso de falar. É um tema que toca tanto na gente, porque independente se somos homens ou mulheres, todos nós temos a necessidade da validação, todos nós buscamos e ansiamos por amor nesse mundo, nesse plano, nessa vida. Então, quando a gente tem uma parceria de alma, uma conexão aprofundada, um vínculo saudável, sincero, a nossa vida é mais feliz, a gente se sente mais motivado, a gente fica realmente com aquela injeção de ânimo para transbordar, né? Então, que a gente siga alinhado com o nosso propósito, acreditando e tendo paciência no processo para encontrar a nossa alma gêmea, a nossa alma afim e viver esse amor leve, que sim, é possível, basta que a gente se abra para que isso aconteça, tá bom? Gente, muito obrigada pela participação de todos. Na semana que vem, que a gente vem seguindo ali os temas da enquete que ganhou, na semana que vem a gente vai falar sobre as leis do Kybalion para viver um amor de alma. Quem não sabe do que eu tô falando, não entende nada do Kybalion, semana que vem a gente vai falar, tem um livro, né, que é o Kybalion. Esse aqui que eu tô é Para Entender o Kybalion, que é da Lucilena Galvão, que é ótimo, né? Então, semana que vem a gente vai falar sobre como usar as leis do Kybalion para atrair um amor de alma. E aí na semana seguinte a gente fala sobre as relações tóxicas e abusivas e como se blindar. Esse tema já tinha saído na enquete, agora em alta, enfim, isso tudo também que tem acontecido aí na mídia com a Ana Hickman. Eu até fiz um post essa semana. Eu acho que esse tema também vai vir bem a calhar para muita gente que está vivenciando ou que já passou por uma relação tóxica e abusiva, entender como sair e como se blindar o mais rápido possível, tá bom? Obrigada de coração pela presença de vocês aqui, muito obrigada pela participação, tomara que eu tenha contribuído de alguma forma. Quem quiser encaminhar a live, depois eu deixo salvo ali no feed, no meu canal do YouTube lá, Vida Bem Feliz também, pode ir lá se inscrever. E aí eu espero, quem quiser, aqui a presença de vocês semana que vem, tá bom? Um beijo imenso, boa semana, até semana que vem. Tchau, tchau!